Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Dentro de instantes vamos dar início à nossa aula de hoje, que é continuidade da aula passada, de como discernir a vontade de Deus. Nós, nos tópicos passados da outra aula, de domingo passado, nós falamos que nós precisamos ter a convicção interior, nós precisamos verificar a palavra escrita de Deus, nós temos que ter uma paz que está dentro de nós, que é a paz de Deus, e nós sempre precisamos procurar um aconselhamento com pessoas verdadeiramente maduras na fé, né, que tenham vivência, que tenham experiências com Deus. E hoje nós vamos entrar com a providência de Deus, a confirmação profética e o obedecer à vontade de Deus. Amém? Então vamos orar nessa hora, em nome de Jesus, dando início a essa escola dominical. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, pedir ao Pai a Tua visitação. Oh Deus, muda a ambiência, Pai. Muda toda a ambiência, Senhor, aonde eu estou, aonde esse vídeo está sendo passado, está sendo ouvido. Muda esta ambiência, Senhor, porque Tu não és um Deus preso em paredes. Tu és aquele que tudo vê, tudo sabe e está em todos os lugares. Nós clamamos a este Deus vivo, tremendo e maravilhoso, que fala conosco apesar da nossa pequenez. Nós queremos nesta manhã, Papai, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos e clamar aos céus, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos oriente, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos, Pai, verdadeiramente discernir a Tua vontade. Toma, Senhor, cada um que me vê, cada um que me ouve nesta manhã. Que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor abra o entendimento, Pai, daquilo que a minha incapacidade não consegue ir além. Que o meu amado e a minha amada nesta manhã possa ouvir a Tua voz, Senhor. Possa ouvir o Teu direcionamento. Toma nas Tuas mãos cada um, ó Pai, que me vê agora ou ainda vai ver. Em o nome de Jesus nós oramos, em o nome de Jesus nós entregamos este tempo, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, crendo que o Senhor pode sim todas as coisas. Amém? Que Deus verdadeiramente abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos lá. Bom, nosso primeiro tópico fala sobre a providência de Deus. A providência de Deus significa que Ele verdadeiramente governa todas as coisas. Ele governa, né? De modo que nada acontece e nada foge do controle dele. Portanto, às vezes a gente tem umas ideias esquisitas, né? Ou então a gente escuta assim, mas isso é acaso, isso foi um acaso, isso foi sorte. Aí outro vira para você e fala assim, isso é destino. Não, amados, não é. Isso são equívocos que as pessoas levantam. Na verdade, Deus governa todas as coisas. Tudo, 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 tudo.
É Ele quem governa. É Ele. Nós precisamos estar em harmonia com Deus. Nós precisamos conhecer a vontade do Pai. Entende? Quando a gente consegue isso, a gente deixa Ele no governo. E quando a gente deixa Deus no governo, aí acontece coisas que a gente não espera. Ou então acontece de uma forma tão tremenda e tão maravilhosa que a gente até mesmo se assusta. Porque os recursos surgirão. As circunstâncias que te envolvem, elas serão verdadeiramente positivas. Mas é necessário que se pague um preço. O preço de busca. Entende? Que muitas vezes as pessoas não querem, né? Não querem buscar, não querem se aproximar de Deus de uma forma deixando Ele no controle. Querem se aproximar de Deus pelas circunstâncias que às vezes aconteceu com ela, que ela quer uma resposta imediata, mas logo que consegue se afasta. Isso não é deixar Deus no governo da nossa vida, entende? Lá em Mateus 10, do verso 29 ao 32, fala assim: Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu falo de uma maneira geral do que tenho vivido e do que tenho visto, que as pessoas querem as respostas, mas não querem buscar. Entende? Querem simplesmente ter, sem o ser. Pensa nisso. Às vezes a gente ora anos por uma resposta de oração. A gente clama tanto, mas a gente não consegue ver Deus agindo. Porque nós mesmos somos um empecilho muitas vezes, porque não deixamos Ele no governo de todas as coisas. Deus, Ele detém a supremacia e a soberania. Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele governa todas as coisas. Tudo mesmo, não é partes, né? É um todo, é um todo. Então, que nessa manhã você pense nisso. Se você tem deixado mesmo, sabe, Deus governar. É aquela música, né? Solta o cabo da nau. O cabo da nau é onde governa o barco. Entende? Que nessa manhã você possa se perguntar: Deus verdadeiramente está no controle do meu barco? Está no controle da minha vida? Ou eu ainda penso que é a força do meu braço que conquista, que realiza? Eu preciso olhar para dentro de mim.
para conseguir deixar Deus no controle e ouvir, né, e ver a providência de Deus na minha vida, na sua vida. E hoje nós vamos falar de algo que fala de confirmação profética. Eu não consigo olhar isso e não rir e não lembrar das profetadas, entende? Pega a Bíblia e tem na gente, assim, sabe? Isso é uma profetada. Por que que eu lembro disso? Gente, as pessoas que têm um dom, vamos colocar assim, às vezes a coisa extrapola e as pessoas começam a ir atrás e aquela confusão toda. Ai, ora pra mim, revela pra mim. Ô amado, toda profecia está na palavra. Ah, mas Deus não vai falar nada além. Fala. Mas ele vai falar com você. Nosso Deus não fala? Então ele fala comigo, ele fala com você. Basta que você e eu busquemos sempre em primeiro lugar a Deus. Basta que nós nos aprofundemos na palavra dele. Sabe por quê, meu amado? Quando a gente vai por esse viés de profecias, né? De fulano, de Bertrano, não que elas não aconteçam, não é isso, por favor, não é isso. Mas nós temos que lembrar que quem as fala é humano, como eu, como você. Ou seja, nós somos falhos, nós somos pecadores, entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito mesmo, porque o nosso Deus, ele é misericórdia, ele é amor, mas também é justiça e fogo consumidor. Então, que nós examinemos a nós mesmos, entende? E a palavra do Senhor, ela fala pra gente, lá em 1 Tessalonicenses 5:20. E eu peço aos amados nessa manhã que invista um pouquinho do seu tempo e leia esse capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje nós vamos ler o 20, verso 20, que fala assim: não desprezes as profecias. Ao profetizar aqui, não devemos entender apenas uma previsão de eventos futuros. Presta atenção nisso. Não são apenas eventos futuros, não é isso. Mas, abre bem aí, mas uma pregação por inspiração imediata, isto sim é uma profecia. Falar o que instrui, entende? Converte, confirma, ou até mesmo reprova, ou até mesmo conforta. Não só a mas a humanidade toda. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática e verificarmos, sermos aqueles crentes que verificam na sua palavra, na palavra de Deus, se aquilo tem fundamento ou não. Entendem? Então nós precisamos usar a fé e colocar ela em prática.
verdadeiramente, é algo que tem que arder em nós. É algo que tem que arder. Nós precisamos buscar. Sabe por quê? O mundo é de quem mesmo? E nós estamos ainda no onde? No mundo. Mas nós somos seres que temos um reino celestial. Nós pertencemos a este reino e não a este mundo. As nossas regras de conduta e de convivência, elas são celestiais e não desta terra. Nós precisamos envolver a nossa vida com isso. Eu não sei se você está com alguma dificuldade, se você tem passado lutas, mas eu quero te dizer nessa manhã e quero te encorajar a primeiro buscar a Deus, buscar o conhecimento que vem dele. Ele pode todas as coisas. Para ele, para Deus, não há impossível. Agora nós, humanos, somos limitados, pequenos, falhos. Qualquer coisa a gente cai. Cai sim. Sabe por quê? Nós somos humanos. O cair é do homem e o levantar que é de Deus. Nós precisamos prosseguir para o nosso alvo. Prosseguir na direção do Senhor. Isso não é uma pregação, isso é aula. Amém? Ai, ai. Então nós precisamos seguir por este viés, né? Ainda dentro desse tópico, nós devemos observar que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele não deixa de ser paciente, ele não deixa de ser longânimo, ele não deixa de ser condescendente, ele não deixa de nos amparar, de nos consolar. Entende? Nós precisamos nos submeter à disciplina dele e lembrar que temos uma aliança com ele. E esta aliança, ela tem que vir na frente. Vir na frente. O nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa vida, ela tem que deixar claro com quem temos aliança. Se é com homens ou é com Deus. A nossa aliança, ela é divina. A gente precisa mesmo conhecer as profecias bíblicas, conhecer a Bíblia. E nas pregações, quando se fala de profecias, falam das profecias, nós precisamos examinar tudo e reter o que é bom. E reter o que é bom. Isso ainda está dentro do capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 20 ao 21. Mas, mais uma vez eu te peço, leia o capítulo todo. Leia o capítulo todo. É muito instrutivo. Agora a gente vai entrar no tópico que fala da obediência. Né, do obedecer a Deus. Bom, como aqui já foi dito, obedecer, ela requer da minha vida, da sua vida, que eu queira. Entende? Lembra que a gente deu aquela aula que falou sobre a vontade de Deus? Que ela se manifesta de 3 formas? Então,
Deus, ele não invade, ele não arromba, ele não força. Ele está aí. Ele está aí. O desejo e a vontade minha tem de ser de cumprir a vontade que é dele. Eu tenho que querer ir ao encontro dele. Deus, ele só entra quando a gente abre a porta dos nossos corações, da nossa vida para ele. Se eu não fizer isso, não adianta eu ter o conhecimento bíblico, histórico, ser PhD em teologia, em liturgia, e etc e tal. Não adianta. Não adianta. Se eu não consigo viver em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para minha vida, para a sua vida. Entende? Eu preciso ter esse desejo, essa ânsia de querer, de querer. Deus nos mostra e nos faz conhecer verdadeiramente o desejo dele para nós, para que nós possamos receber. Lá em João 16,4 fala assim: desde o princípio, Jesus havia preparado os discípulos para compreender a verdade. Então há um preparo para isso. Sabe qual é o preparo? Caminhar em obediência. O seu desejo tem que ser um desejo permanente. Não aquele que acontece de vez em quando. Lá em Provérbios 22,6 fala assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A você que é pai, que é mãe, que é avô, que é tio, que é tia, a você que tem uma família, que tem uma criança, é seu dever instruí-la. É seu dever. Não é apenas do pai e da mãe, é dos familiares. Entende? Nós precisamos, sabe por quê? Para que fique mais fácil quando ele for adulto, não se desviar. Não querer fazer apenas a vontade que é dele, a vontade que é da carne. Ele consegue falar um não para os desejos da carne. Muitas vezes as pessoas com seus afazeres deixam de fazer aquilo que é o correto para uma criança, que é instrução. Instrução, educação. E isso forma o caráter. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso vai influenciar essa criança a cumprir verdadeiramente a vontade de Deus. O Senhor jamais nos deu algo que nós não pudéssemos entender. Tudo está revelado. Agora nós precisamos olhar para nós, para o nosso processo de aprendizagem. Nosso processo de aprendizagem. Processo de aprendizagem? Eu falei, processo de aprendizagem, gente. Sabe por quê? A cada dia que passa, eu tenho que ser melhor. E para ser melhor, eu preciso ser lapidado, eu preciso ser instruído, eu preciso buscar. Eu vou buscar onde? Busca na palavra, em livros que falam da palavra. Busca em oração, em jejum. Não tem outra forma. Não tem uma fórmula mágica. Existe sim um processo. Porque
Nós precisamos compreender que muitas vezes a gente lê, mas não entende. A gente só vai entender aquilo algum tempo depois. Acontece comigo, acontece com você. Acontece com todo aquele que lê a palavra. Cada tempo, a palavra ela é viva. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é viva. Então ela é transformadora. Ela é transformada e nos transforma. Por isso que é tão importante que a gente leia, que a gente estude e que a gente viva aquilo que está escrito. Porque isso é uma parte de cumprir, de obedecer à vontade de Deus. E fazendo isso, a gente já entra por outro viés. A gente já entra pelo viés da intimidade com Deus. Quando você conhece o Deus que você serve, é mais fácil você falar com Ele, você identificar o som da sua voz, porque você tem intimidade. Tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que a água, lembra aquela passagem bíblica que fala assim, ó, água pelos joelhos, pelos artelhos, não sei o que lá, depois aí fala assim, ó, até o ponto que não se pode tocar o fundo, ou seja, é levado. É levado. Quando a gente chega nesse nível, é Joe, é algo extraordinário. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Mas a intimidade de Deus, ela gera em nós uma sensibilidade espiritual. A nossa comunhão com Deus, ela passa pelo processo de santificação, pela vida, por uma vida pura, por uma vida íntegra com Deus. Entende? Eu não posso ter uma vida de luxúria, de pragmatismos. Eu vou sair de casa, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. E se esquece de orar a Deus. Se esquece de pedir a Deus. Ou então, eu ter pecados que não foram confessados, eu não dei nome para o meu pecado. Eu peço assim, ó. Ai, me perdoa pelo meu pecado. Pelos meus pecados. Mas não dá nome, não. Nós precisamos dar nomes. Dar nomes aos nossos pecados. Olha, me perdoa por isso, porque eu fiz assim, eu fiz assado, eu pensei dessa forma, eu tomei atitude desta maneira. Seja objetivo, seja claro com Deus. Porque isso vai te ajudar no seu processo de santificação, no seu processo de aproximação, de intimidade com o Pai. Ou então eu tenho aquele pecado de estimação. Gente, o pecado de estimação é aquele que acontece repetidas vezes. E você vai e pede perdão, mas não toma vergonha na cara e não se corrige. E continua. O ciclo vicioso. Entende? É o pecado de estimação. O que você está querendo dizer com um pecado desses? Entende? Aquele que é reincidente. Acontece várias vezes e você não consegue se corrigir ou não quer. Na maioria das vezes você não tem força para isso. Você está dizendo para Deus que aquilo é em primeiro lugar na sua vida. Como é que você vai ter intimidade com o Pai assim? Se você carrega algo que não é dele. Se você faz algo que ele fala para você não fazer. Não porque eu tô falando, não. Mas porque está escrito na palavra. Está escrito. Nós precisamos ir ao Pai e entregar. Integridade é entrega total. É 100%.
Não é faltando partes ou dizendo para Deus que nessa gaveta você não pode mexer. Não é assim que eu cresço com intimidade com o Senhor. Não é assim. Não é. É a mesma coisa de convidar Deus para entrar na sua casa e fechar um dos quartos e falar assim: neste quarto você não entra, você não é bem-vindo. E aí? Como que essa pessoa com este comportamento pode acessar a Deus? Fica difícil, né? Pois é. Essas coisas geram um bloqueio na comunicação entre nós e Deus. E quem é a causa? Somos nós mesmos. Lá em Isaías 59, 1 e 2 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades são pecados reincidentes, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Que se eu não tiver uma vida de integridade verdadeiramente com Deus, eu não consigo ter as minhas orações respondidas, eu não consigo ter uma vida íntegra com Deus. A intimidade com o Pai, ela praticamente inexiste. Porque você não está deixando de fazer a sua vontade e fazer a vontade do Pai. Lá em Hebreus 3, no verso 12 e 13, fala assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Em Filipenses 2,13, por crer em Cristo, nós fomos justificados juntamente com Cristo, de modo que todas as nossas ofensas, foram perdoadas, de modo que os crentes em Cristo não são mais acusados de pecado. Os crentes em Cristo não se vestem com os trapos de imundícia. Antes, são vestes de louvor e de justiça. Pois Deus é glorificado em que se dê muito fruto. João 15, 8. O fruto dos lábios que confessam a Cristo. Hebreus 13, 15. De modo que não nos socorremos de sacrifícios para nos aproximar de Deus, como faziam os filhos de Israel. Em Eclesiastes 5, versículo 1, fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer
sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. É aquela máxima, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando falamos de obediência à vontade do Pai, o nosso exemplo maior é Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo maior. A obediência começa com a nossa rendição, com a nossa entrega total. Vivemos esse processo para conhecer a vontade de Deus, esse processo de renúncia, de ter uma vida abnegada, de cumprir a vontade que é de Deus e não a minha. Não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Então, a pessoa passa por essa aceitação dessa vontade. E não só aceitação, mas também de subserviência, ou seja, de submissão total a Deus. É Deus quem governa, é Deus quem está no controle, é Deus em primeiro lugar. Quando eu consigo colocar a minha vida com esta pauta e seguir por ela, as coisas são diferentes. Aí sim eu começo a cumprir a vontade do Pai, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Lá em João 6, 38 e 39, diz assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos seus. Isso é Jesus falando para nós, Ele é o nosso exemplo maior. Que nessa manhã você possa pensar sobre esses aspectos de realmente eu estou conseguindo discernir a vontade de Deus. Eu estou conseguindo fazer isso? Eu tenho essa certeza e essa convicção que Deus fala comigo, que o Espírito Santo habita sobre a minha vida e testifica isso. Eu tenho essa certeza permanente e inquestionável que Deus é comigo. Que eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia, como esse guia que direciona a minha vida. E mais, eu tenho essa paz que excede a todo entendimento humano. Eu tenho? Ou eu não tenho? Em épocas tão difíceis como as que estamos vivendo, a paz é um refrigério. A paz que excede a todo entendimento humano. Porque a paz de Deus não é a paz do mundo. Como descreve João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vô-la dou, como a que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma paz que nos acalma, que transcende. Tudo isso faz parte de como discernir
a vontade de Deus. Quando eu me sinto vulnerável, quando eu estou me sentindo até mesmo cheio de questionamentos, eu preciso buscar, sim, os aconselhamentos. Eu preciso identificar no meu irmão, na minha irmã, que ele é um crente maduro, que ele será capaz de me aconselhar, de me ouvir, de caminhar comigo. Isso é necessário. Fazendo isso, eu coloco o governo da minha vida nas mãos do Pai. Eu busco na palavra as profecias para a minha vida. E por fim, eu obedeço. Eu escolho obedecer. Eu escolho obedecer a Deus, a cumprir a vontade dele, para que com tudo isso eu consiga me aproximar mais de Deus. O processo de aproximação, de intimidade é meu. É meu. É eu que tenho que ir ao encontro de. Não é dele, não. Sou eu. Eu que tenho que me dedicar, me esforçar na busca dessa intimidade com o Todo-Poderoso, com o nosso Pai. Eu preciso entender que obediência, ela passa pela subserviência, ela passa pela abnegação, ela passa por isso. Depois, isso fica tão normal na vida, que quando a gente vê uma pessoa com tanta dificuldade em obedecer coisas simples, sabe? Como o dízimo, por exemplo, a gente fica assim, mas como é que é isso? Para nós que estamos na frente, né, que estamos exteriorizando uma lição, como eu vos faço, eu confesso aos irmãos que é difícil às vezes você entender como a pessoa não aceita. E é isso mesmo, irmãos, não aceita. Então, se ela não aceita, como que vai obedecer? Não tem jeito. Não consegue. Entende? Então, que nessa manhã você possa pensar sobre tudo isso que nós falamos. Nós vamos entrar num outro tópico na aula que vem. Deixa eu pegar o livro aqui, peraí. Nós vamos entrar na aula que vem em outro tópico que fala sobre o propósito de Deus. Propósito de Deus. Né? O que significa isso? O que significa essa palavra, enfim. Então, que você possa... Não tem outra palavra não, tá, amado? É ruminar mesmo. Ruminar essas duas últimas aulas aí. Que você possa, durante a semana, se você tiver um tempo, ouça mais uma vez. Eu tenho procurado manter um tempo até de 40 minutos, já está dando o meu tempo. Para que não fique muito cansativo. Leia as passagens bíblicas que eu tenho citado. Confirme isso na palavra do Senhor e deixe Deus falar com você, como Ele também falou comigo. Amém? Hoje é noite de ceia, ceia do Senhor. E nada melhor que um autoexame. Que você possa se examinar, verificar se há algo dentro de nós que nos atrapalha,
a vivermos em obediência, a termos intimidade com o Pai. Amém? Logo mais, às 19 horas, nós estaremos com o culto online com o pastor José Camilo e toda a equipe, em o nome de Jesus. Eu estarei no Bandeirinhas a partir das 18 horas. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor, colocar tudo isso que foi lido, que foi falado diante do Teu altar, te pedindo misericórdia. Misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em obediência ao Senhor, a vivermos em conformidade com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e não com aquilo que eu quero. Que o meu eu possa diminuir e o Senhor cresça, Senhor, em cada um que me ouve nessa hora. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um de nós, ó Pai. Aqui e acolá, porque o Senhor pode tudo. O Senhor vê tudo e está sim, Pai, em todos os lugares. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. E clamamos aos céus pela Tua misericórdia, pelo Teu direcionamento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos obedientes, a cumprirmos a Tua vontade. Habita em nós, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a dar frutos, que estes frutos, Pai, permaneçam. Que sejam algo permanente, Pai. Que a gente possa frutificar porque estamos ligados a Ti, Senhor. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã que me ouve, Pai. E nos ajuda a seguir, ó Pai, os Teus passos. A termos a convicção que iremos morar contigo. Em o nome de Jesus eu oro. Em o nome de Jesus eu te agradeço, meu Pai. Meu amado, minha amada, tenha um domingo abençoado. Não se esqueça que logo mais nós temos a ceia, que você tenha um tempo separado com Deus, antes mesmo de ir para o culto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós continuaremos com a nossa campanha pelas famílias, pelo WhatsApp. Até logo mais, um grande abraço, Deus abençoe a todos mais uma vez. Nos vemos próximo domingo. Amém?